Uma pequena pergunta: se Deus não existe, quem decide o que é certo e o que é errado? Bom, pessoal, graça e paz. Você já se perguntou por que consideramos o assassinato algo errado? Por que sentimos indagação diante da justiça? Por que consideramos a mentira, o roubo, o feminicídio, genocídio algo errado? Se Deus não existe, existe realmente o bem e o mal? Os ateus dizem que a ética e a moralidade são um produto de construções sociais e biológicas que evoluíram através de milhares de anos, mas a grande pergunta que devemos fazer de início é: podemos ser bons sem acreditar em Deus? Acredito que sim. Acredito que existem pessoas, de fato, ateus, né, melhores do que muitos cristãos vivendo na igreja. Mas a pergunta certa a se fazer é: podemos ser bons sem Deus? É aqui que está o problema. Se a moralidade é produto da evolução aleatória e randômica, o bem e o mal, o certo e o errado, não faz o menor sentido de fato. Imagine se colocarmos aí Madre Teresa de Calcutá e Adolf Hitler de lado e perguntamos qual deles foram as pessoas mais bondosas diante da sociedade. Hitler, que assassinou aí em torno de 6 milhões de judeus e milhares de vidas na Segunda Guerra Mundial. Do outro está Madre Teresa, que acolheu moribundos nas ruas para que não morressem sozinhos. Você vê aí que ela lavou, alimentou, cuidou de doentes abandonados, mesmo os mais rejeitados, dedicou toda a sua vida a bens apenas ao serviço dos mais pobres. A grande pergunta que eu faço é: se Deus não existe e a moralidade é subjetiva, qual o padrão correto que devo colocar em prática para afirmar que Hitler foi mau e Madre Teresa foi boa? Porque se a evolução é um fato e a moralidade é subjetiva e no mesmo tempo relativa, portanto, tiranos da história como Hitler, Stalin, Mao Tse Tung fizeram apenas aquilo que a sua natureza evolutiva de fato o descreve. O primeiro ponto que eu gostaria de argumentar é a lógica do argumento. William Lane Craig, grande filósofo cristão e apologista, em seu livro Em Guarda, constrói o argumento da seguinte forma. Veja, primeira premissa: se Deus não existe, também não existem valores morais objetivos nem deveres. Segunda premissa: valores morais objetivos e obrigações existem. Terceiro, logo, é lógico admitir que Deus de fato existe. Um outro silogismo bem convincente é a do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Geisler e no mesmo tempo Frank Turek, quando ele diz mais ou menos o seguinte: primeira premissa: toda lei possui um criador da lei. Segundo, existe de fato uma lei moral. Portanto, terceiro, existe um criador da lei moral. Ora, se as duas primeiras premissas estiverem corretas, logo a terceira é inevitável. Deus existe e é o criador da lei moral objetiva. William Lane Craig, em seu livro Em Guarda, foi assertivo quando disse mais ou menos o seguinte em seu livro. Abre aspas. Ele diz assim: mas se Deus não existir, que base nos sobra para os deveres morais? Segundo a visão ateísta, os humanos, de fato, são meros animais e animais não têm deveres morais uns para com os outros. Quando um leão mata uma zebra, ele apenas mata a zebra, mas não assassina de fato. Quando um enorme tubarão branco copula à força com uma fêmea de sua espécie, ele força a cúpula, mas não a estupra, pois nenhum desses atos possui uma dimensão moral e eles não são nem proibidos, nem tampouco obrigatórios. Ora, se a gente é um produto da evolução randômica e no mesmo tempo biológica que evoluiu através de milhares de anos, a ética e a moralidade e a justiça são padrões totalmente subjetivos e no mesmo tempo relativos. E qual o problema nisso? É simples: o adultério, o roubo, o estupro, o racismo pode virar algo simplesmente normativo. Aliás, séculos de racismo foi na verdade encunhado pela própria ideia darwinista de que compartilhamos de um ancestral comum com os macacos e que os negros são raças inferiores e menos desenvolvidas. O resultado disso foi séculos de fato de escravidão, isso sem falar nas maiores atrocidades cometidas pelos maiores genocidas do mundo. Você tem aí o Mao Tse Tung, na China antiga. A estimativa varia, de acordo com a estimativa, vai de 40 a 80 milhões de mortos, principalmente pela grande fome na Revolução Cultural. O outro indivíduo é Joseph Stalin, na antiga Soviética, entre 6 a 20 milhões de mortos.
Você tem Adolf Hitler, Alemanha nazista, 6 milhões de holocausto, né, judaico, 11 milhões no total, incluindo outras vítimas. Você tem um Pol Pot, Camboja, a estimativa é de 1,5 a 2 milhões de mortes, cerca de em torno de 25% da população cambojana. E você tem o Leopoldo II, Bélgica. A estimativa é de 8 a 10 milhões de mortes no Congo belga. E você tem o Kim Il-sung, Coreia do Norte, milhares de mortes por fome forçada, campo de trabalho e, no mesmo tempo, execuções em massa. E sabe o que tem de semelhante nesses homens? Deus não existe, moralidade é subjetiva, a ética e a moralidade é niilista, sem falar que muitos deles foram influenciados por pensadores como Charles Darwin e, no mesmo tempo, Friedrich Nietzsche. O último ponto que eu gostaria de tratar é que o dilema do ateísmo. Aí vem um dilema interessante que os ateus costumam de fato levantar acerca dessa pergunta capciosa, é o dilema de Euthyphron. É um problema filosófico formulado por Sócrates no diálogo de Euthyphron, de Platão, aproximadamente aí 399 a.C. A questão central levantada por ele era basicamente o seguinte: o que é piedoso é amado pelos deuses porque é piedoso, ou é piedoso porque é amado pelos deuses? Em termos moderno e religioso, a pergunta se formularia basicamente assim: as coisas são boas porque Deus as ordena, ou Deus as ordena porque elas são boas? Os dois pontos e os seus desdobramentos de forma lógica. Ponto 1. A bondade depende de Deus. Exemplo, as coisas são boas simplesmente porque Deus as ordena. Qual o problema, né, com essa visão de mundo? Você tem diversos tipos de problema. Primeiro ponto, a moralidade arbitrária, né, ela se torna de fato arbitrária. Deus poderia, por exemplo, ordenar a tortura, o assassinato. Isso seria de fato bom para Deus, né? Não existiria nenhuma lógica e fundamentação para esse tipo de diálogo. Deus poderia, por exemplo, mudar de ideia, inverter, por exemplo, a ética. Dizer que Deus é bom vira basicamente uma tautologia vazia, significa apenas que Deus faz do que faz, simplesmente assim, sem prestar nenhuma condição lógica para essa fundamentação. Ponto 2 é a ideia de que Deus segue um padrão externo. Exemplo, Deus ordena as coisas porque elas já são boas. São coisas que independem da condição da existência de Deus. Qual o problema, na verdade, com essa visão de mundo? Né? Primeiro ponto, existe um padrão moral acima de Deus, o que limita a sua onipotência. Resumindo, Deus é uma coisa e a própria moralidade é outra. Ou seja, são tratados de forma distinta. Deus deixa de ser uma fonte última da própria moralidade quando tratada dessa forma. E terceiro, a ética se torna autônoma, indispensável da fundamentação divina, ou seja, não precisa de Deus. Então, qual dos dois está certo? O ponto 1 ou o ponto 2? Na verdade, nenhum deles está certo. A resposta para essa pergunta não é simplesmente porque Deus deseja ou ele ordena, mas sim porque ela é a fonte, né? Porque ele é a fonte, de fato, de toda bondade, justiça e, no mesmo tempo, santidade. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Toda dádiva e todo bom perfeito vem de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 17. Bom, pessoal, por hoje é só. Não se esqueça de avaliar, se possível comentar. Compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, você estará disseminando e propagando o Evangelho comigo.